aí, gente? Boa tarde, Globo Esporte tá chegando. Vem cá, me conta um segredinho. Você tava com medo de clássico Cruzeiro Atlético na Copa do Brasil? Pois é, vamos perder esse medo porque, damas e cavalheiros, teremos clássico. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil colocou Atlético e Cruzeiro frente a frente já nesse duelo. De ida vai ser na Arena MRV na semana, anota aí, do dia 27 de agosto. E a volta vai ser no Mineirão na semana de 11 de setembro. Se as datas mudarem, a gente conta aqui no Globo Esporte. Mas se preparem, porque vai ser o terceiro encontro dos rivais na competição nacional. Foram dois, 2014 e 2019. Vamos relembrar? 2014 foi a final mineira. O Atlético venceu os dois jogos, 2-0 no Independência, depois 1-0 o jogo de volta com o gol de Diego Tardelli de cabeça inesquecível. O Atlético levantou o título até então inédito na época. Depois, 2019, o mesmo cenário de agora. Quartas de final. Cruzeiro venceu a ida por 3-0 no Mineirão. Teve gol do Pedro Rocha, do Robinho, do Thiago Neves. E na volta no Independência, o Galo ganhou por 2-0, mas foi o Cruzeiro quem foi para a semifinal. Ingredientes desse duelo que vai se repetir agora em 2025. Dirigentes de Cruzeiro e Atlético estavam hoje de manhã na CBF, no Rio de Janeiro, para esse sorteio que aconteceu. O Pedro Júnior e o Vitor falaram da expectativa desse clássico. O fato da gente ser o maior campeão da Copa do Brasil traz uma responsabilidade, né? Mas a vantagem de decidir em casa pra gente não faz muita diferença, porque são dois jogos em Belo Horizonte, né? Mas que a gente vai entrar preparado, consciente da dificuldade, da importância da competição. E clássico é sempre um jogo à parte, é um campeonato à parte, a gente costuma dizer no futebol. E a gente sabe que avançar nessa competição diante do nosso maior rival, ela nos traz uma confiança muito grande. E a gente vai trabalhar muito para isso. É Cruzeiro e Atlético, Galo e Cruzeiro na Copa do Brasil. Deixa eu te mostrar agora como é que ficaram os outros duelos das quartas de final da Copa do Brasil. A partir daqui, meu povo, é sem sorteio. Esse é o caminho definitivo até a grande decisão. Quem passar do clássico Cruzeiro e Atlético vai enfrentar o vencedor do confronto de Corinthians e Atlético Paranaense. Do outro lado, clássico carioca, Vasco e Botafogo. Quem passar enfrenta o vencedor de Fluminense e Bahia. Esse assunto de Copa do Brasil ainda vai render muito, mas eu quero saber as notícias também que estão rolando no nosso quintalzinho. Vamos no pique pra Toca da Raposa com o Roger Cazé, porque acho que o Cruzeiro vai dar uma acelerada agora na busca de reforços. Tem algum nome em vista, Cazé? Boa tarde pra você, seja bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. O Cruzeiro está no mercado em busca de reforços, antes que a janela se feche, né, já no início do próximo mês. E o principal alvo nesse momento é um jogador colombiano, Luiz Sinisterra, de 26 anos. O técnico Leonardo Jardim identificou uma carência principal entre os jogadores, entre o elenco do Cruzeiro, que é um atacante que jogue, um ou dois, né, que joguem na beirada do campo. E é exatamente o que o Luiz Sinisterra faz. Ele tem 26 anos, joga no Bournemouth da Inglaterra, jogador da seleção colombiana, hein? Jogador que tem 18 partidas pela seleção colombiana, sofreu com problemas musculares nesse ano, por isso não entrou em campo ainda na atual temporada. Ele que começou a carreira na Europa muito jovem, foi com 18 anos para o futebol holandês, lá se deu muito bem, depois foi para o Leeds e aí para o Bournemouth. Nossa equipe agora no sorteio da CBF falou, sabe com quem, sobre contratações? Com o vice-presidente Pedro Júnior. Vamos ouvir. A gente segue ainda se movimentando no mercado, serão contratações pontuais, não como fizemos nas últimas janelas, né? Porque a gente entende que um elenco muito qualificado, mas a gente está em busca ainda de algumas peças para qualificar ainda mais o nosso elenco. Hora de falar sobre a torcida do Cruzeiro. Se a Raposa tem fracassado nas últimas 3 partidas no Mineirão, não é por culpa de seu torcedor. É que o Cruzeiro já colocou em 6 partidas do atual Campeonato Brasileiro mais de 50 mil torcedores. Número que inclui também pagantes, mas também aqueles que conseguem entrar com ingressos gratuitos. Bora aos jogos em que o Cruzeiro mais levou torcedores, 61.106 torcedores no empate contra o Galo em 18 de maio, 59.345 torcedores na derrota para o Santos nesse domingo, 57.747 torcedores na vitória por 2-1 contra o Palmeiras, 52.000
52.850 torcedores no 4-0 em cima do Juventude, 52.802 torcedores na derrota por 2-1 para o Ceará e 52.792 torcedores no Cruzeiro 2, Flamengo 1. Repare como o Cruzeiro tem conseguido bons resultados contra adversários na parte de cima da tabela e como sofre quando enfrenta times que se fecham para jogar contra a Raposa. Só para completar, o Cruzeiro fez 10 partidas em casa e tem uma média próxima a 45 mil torcedores por partida como mandante. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. O Leonardo Jardim, o técnico da Raposa, fez juras de amor ao Cruzeiro. E também uma promessa, dá uma olhada na frase, abre aspas, vou deixar claro, a notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro, não vou treinar outro clube aqui. Depois do Cruzeiro, se eu ainda for treinar outro clube, pretendo ir para uma seleção ou farei outra coisa. Tenho um contrato com o Cruzeiro, mas minha relação com o Pedrinho é maior do que o contrato. Eu sou cruzeirense agora. Quando ele fala em Pedrinho, está se referindo ao dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço. E o Leonardo Jardim termina essa entrevista dizendo, abre aspas, vou à Grécia e sou Olympiacos. Vou à França e sou Mônaco. No Brasil, sou Cruzeiro. Hora de falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos na manhã desta terça-feira todo o encaminhamento até a final da competição, começando pelas quartas de final com 2 clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Teremos também Vasco e Botafogo. O Fluminense pega o Bahia, o Corinthians pega o Atlético Paranaense. Queria falar sobre cada um desses confrontos. Para mim, o grande sortudo do sorteio foi o Corinthians, que terá pela frente um Atlético Paranaense em crise. Furacão, que eliminou o São Paulo na fase anterior, vive uma fase bastante ruim. Por exemplo, não vence, ou melhor, só venceu uma única partida nos últimos, tô pegando aqui direitinho, 8 jogos. Então o Furacão vem de uma vitória, justamente a vitória por 1-0 contra o São Paulo nas últimas 8 partidas. Hoje, o Atlético Paranaense está mais perto do Z4, da segunda divisão, do que do G4. São 5 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e 8 pontos de desvantagem em relação aos times que hoje subiriam para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para completar, é importante contar que o Corinthians ainda enfrenta o Atlético Paranaense no jogo decisivo como mandante. Sobre os clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Baita rivalidade, 2 times gigantes que vivem fase bem legal e são favoritos ao título. O Atlético joga primeiro em casa na Arena MRV e a decisão acontece no Mineirão. Para mim, o principal jogo dessa fase de quartas de final. Para completar, contar que Fluminense e Bahia fazem um confronto super equilibrado. Não consigo prever favorito para essa decisão. O Fluminense vem de competições maiores, como por exemplo a Copa do Mundo de Clubes, mas o Bahia tem boa campanha, inclusive no Campeonato Brasileiro. Para completar, falar sobre o clássico entre Botafogo e Vasco. Jogo de ida em São Januário, jogo da volta na casa do Botafogo. Vejo o Botafogo com um ligeiro favoritismo. Os próximos confrontos também estão definidos. O vencedor de Atlético Paranaense e Corinthians pega o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Do outro lado da chave, temos o Botafogo versus Vasco, enfrentando o vencedor do confronto entre Fluminense e Bahia. Importante dizer que os times que participam dessa fase de quartas de final, já tem 4.700.000 garantidos. Aqueles que forem à semifinal embolsam 9.900.000 reais. E os que chegarem à final, esses vão estar garantidos. Isso porque o prêmio para o vice-campeão é de 33 milhões de reais. Já o vencedor da Copa do Brasil de 2025 leva para casa 77 milhões de reais. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.